Entrei. Boa sorte, amor. Boa noite! Obrigada! Que bacana estar aqui presente. São 8 horas agora. Essa é a primeira live do Vim Todo Dia e a gente está muito feliz de estar aqui realizando essa live. Principalmente queria agradecer aos incentivadores, né, dessa live, as pessoas que cobraram a gente aí durante muito tempo. Cadê a live de vocês? Cadê a live de vocês? E a gente até então não tinha aparecido por aqui. Mas chegou realmente o dia da gente fazer nossa primeira live. E é uma live com a gente. Quero saber se todo mundo está me ouvindo direitinho. Manda um ok aqui para mim, para saber se vocês estão me ouvindo direitinho. Opa, boa noite. Ei, boa noite. Oi, boa noite. Tudo bem? Tudo bom? Todo mundo ouvindo bem, vendo bem, imagem tá boa? Pois é, pessoal. Fala aí se vocês estão ouvindo a gente direitinho, se está tudo certinho. Ótimo, obrigada. Então, queria agradecer, estava agradecendo aqui a todo mundo que incentivou a gente, né, a participar, realmente a fazer a nossa primeira live. E é uma honra, e a gente não poderia começar essa live se não fosse com o nosso mestre aí, Diane, né, Diane? Pô, fiquei muito feliz de receber esse convite para ser o primeiro das lives do Vinho Todo Dia. Caramba, vocês estão quase com 100 mil seguidores, cara. Olha só, 100 mil seguidores, é uma coisa, quase, tá quase lá. Estamos quase lá e estamos muito felizes também. Na verdade, assim, a gente nunca recebeu, nas últimas semanas, nos últimos meses, a gente nunca recebeu tanto feedback das pessoas em relação ao nosso trabalho, em relação ao que a gente desenvolve, né, ao conteúdo que a gente coloca. As pessoas falam que eles realmente aprendem muito com a gente. Então, fico muito feliz, assim, e eu acho que todo esse resultado, né, vem realmente, né, do trabalho que a gente vem fazendo, né? Sem muito dúvida bem, nenhuma. parabéns para você. Parabéns para nós. Eu queria colocar aqui uma foto, até para surpreender você. A mim? Quer ver? Ai, meu Deus. Que é isso? Olha essa foto, Johnny. Nossa Senhora, faz tempo isso aqui. Que foto é essa, Johnny? Não sei. Foi o dia que a gente se conheceu pela primeira vez, lá em 2018, eu acho. Isso. Lá no Espírito Santo. Aí no Espírito Santo, né? Isso, exatamente. Essa e essa aqui, ó, junto com o Emerson também. Olha aí. E essa foto aqui, ó, a foto mais nova. Essa é mais recente, é. Isso, da gente lá em São Paulo, quando a gente se encontrou aí da última vez, que foi um prazer. Em breve a gente vai estar junto de novo, né? Maravilha, vamos sim. Assim que tudo se resolver, vamos estar junto. Bom, então, vou abrir meu vinho aqui. Você está bebendo vinho? Tá todo mundo bebendo vinho? Eu ainda vou abrir. Então, eu tô com uma tacinha aqui, ó. Tô bebendo vou abrir. Sabe o que acontece? Todas as lives que eu já participei, eu sempre estou com a garrafa fechada. Todo mundo que começa já está bebendo e tal, e eu tenho que abrir a garrafa. Não, vou abrir aqui, ó. Aproveitar, já mostrar como é que abre a garrafa de rosca, ó. Segura aqui embaixo, gira que a garrafa abre num segundo, ó. Poft, abriu. Massa. A garrafa tá meio detonadinha, eu fui passar um pano com álcool, acabei estragando todo o rótulo dela. É um Pinot Noir. O meu rótulo também. Anaquena, Pinot Noir, o Tamo do Chile. Massa. Esse é 2018, uma belezinha. Sempre gosto de beber esse vinho. Saúde. Tem uma pergunta, inclusive, sobre Pinot Noir, também aqui na live de hoje. O meu rótulo tá bem desgastado também, ó, tadinho. É um vinho 2003, né? Inclusive, você tem esse vinho também que eu já dei tá guardadinho. De presente. Tá guardadinho. Tá guardadinho ainda. E é o vinho que a gente está tomando hoje aqui também, né? Vamos lá. Hoje, o objetivo de hoje é a gente responder algumas perguntas de alguns seguidores que eles fizeram durante essa semana inteira. Foram várias caixinhas de pergunta que a gente colocou e as pessoas foram colocando, foram colocando perguntas para você responder. E, no final das contas, a gente selecionou algumas, tinham muitas sobre decanter, por exemplo, muitas sobre alguns determinados assuntos. Então, a gente foi juntando aqui e, como qualquer tipo de degustação, a gente começa, né, falando de espumante. E a primeira pergunta é de espumante, mas antes de soltar a primeira pergunta, eu queria lembrar a todo mundo que no final dessa live a gente vai ter uma surpresa e que daqui a pouco eu conto o que é.
mas lá no final vocês vão saber como participar. É uma surpresa que é, com certeza, uma surpresa boa. Até eu tô curioso, pô. Então, vamos lá. Johnny, como... Opa, calma aí, rápido. Não, só um segundo. Calma aí, ao vivo é vamos assim. Vamos começar logo com espumante, né? Assim, como Isso, devo guardar meus espumantes? É a pergunta da Sheila. Vamos lá, Sheila, para guardar o espumante é vamos dizer, é um vinho também, assim como o vinho branco, vinho tinto, vinho rosé, é também um vinho. A particularidade dele é ter gás carbônico, né? Ter espuma. Então a gente chama um vinho branco, tinto, rosé de vinho tranquilo, e o vinho espumante é esse que faz espuma, obviamente, né? Então assim como todo tipo de vinho, a gente deveria guardar numa adega climatizada. Essa adega poderia ter a temperatura de 16 graus mais ou menos né? 15, 17. Quanto mais como é que pode dizer, padrão for a temperatura, quanto mais tempo a temperatura ficar igual, não tiver alteração, é melhor. Tá? Então, garrafa deitada na horizontal, bem guardadinha. É interessante porque há um tempinho atrás saiu uma matéria na revista Decanter inglesa falando que os espumantes poderiam também ser guardados de pé, guardado na posição assim, vertical, né? Porque o gás carbônico poderia afetar alguma coisa da rolha e tal, mas como as adegas são projetadas para a gente botar a garrafa deitada, eu penso que, por enquanto, pode-se guardar muito bem a garrafa assim. E o espumante, geralmente, é um vinho para se beber relativamente rápido, né? A não ser que a gente esteja falando de um grande champanhe, um super champanhe que possa até sofrer um certo envelhecimento, sem problema. Então, espumante, como é que guarda? Deitado, horizontal a garrafa. Beleza, show. Bora para a próxima aqui. Vamos lá. Quem quiser fazer pergunta, tá, pessoal? Pode fazer pergunta aqui também, que no que der tempo aqui, com certeza a gente vai passar as perguntas. Seria legal também saber se a pessoa que fez a pergunta tá aí, né? Ah, pois é. Essa é a parte mais legal de todos. Verdade. A Sheila tá aí? Sheila, tá aí? Acabei não vendo o sobrenome, mas será que a Sheila tá aí? Agora é Tamires. Quanto tempo para o vinho virar vinagre depois de aberto? Tamires, eu acho que eu vou decepcionar muito você. Porque se você deixar sua garrafa aberta muito tempo, ela sozinha não vai virar vinagre. Tá? Então, uma garrafa dessa aqui, ó, que eu acabei de abrir essa garrafa e guardar durante um tempão aberta, tipo, muito tempo aberta, sozinha ela não vai virar vinagre de temperar salada. Para se fazer vinagre, é preciso ter uma coisa chamada a madre do vinagre, que é uma vamos dizer, uma cultura de bactérias ali que você vai colocar no vinho, e isso vai se desenvolver e vai criar uma quantidade enorme de ácido acético, né? Que aí vai virar o vinagre. Tá? Então, abriu a garrafa e deixou aberta, ela vai estragar, vai ficar oxidada, mas nunca vai virar vinagre sozinha. Vinagre para temperar salada, no way. Tá, Mico, e esse termo avinagrado, assim? Avinagrado, então, muita gente acha que o vinho, quando está oxidado, está avinagrado. O avinagrado, para mim, é quando tem um aroma de ácido acético. Sabe? Se você pegar um copinho de vinagre e meter o cheiro lá, é um cheiro repulsivo, assim, de tão forte que é. Né? Só se você tivesse um vinho com esse tipo de aroma, que aí poderia falar vinagrado. Na maioria das vezes, o que acontece é oxidação. Muita exposição ao oxigênio e o vinho oxida. Entendi. A próxima pergunta tem um pouco a ver também com esse tema, que é... Eu não estou conseguindo ler, tá meio quadriculadinho. Em quantos dias devo consumir um vinho depois de aberto? É a pergunta da Caborelli. Muito bem. Ó, respondendo essa pergunta, tem várias maneiras de dar essa resposta. Eu penso que uma vez que a gente abre uma garrafa de vinho, e aqui no Brasil o vinho é caro, mesmo o vinho barato é caro, né? Porque tem imposto, tem tudo em si. Não é um só, mas todos. É muito caro. Então eu penso que a gente deveria consumir essa qualidade toda que a gente comprou. Ah, eu comprei um vinho de R$40. Ok, ele vai ter aquela qualidade. Mas você pagou esse dinheiro por essa garrafa. Então, abriu, se puder, beba a garrafa de uma vez. Uma garrafa a gente consegue dividir em um casal, 3 ou 4 pessoas, tranquilamente. Né? Não estou querendo fazer as pessoas beberem mais assim, sozinho. Mas sozinho é realmente difícil. Agora, eu acho que poderia guardar a garrafa de vinho branco
depois de aberta, guardá-la na geladeira, vai retardar a oxidação. Em 2 dias você deveria matar essa garrafa. A garrafa de vinho tinto, também depois de aberta, também guardá-la na geladeira e aí 3 ou 4 dias no máximo. Cada dia que passa, o oxigênio vai ficar mais intenso ali dentro e vai fazer o vinho oxidar. Tá? Então vai acontecer a oxidação. Na geladeira, isso vai ser mais lento. Não quer dizer que não vai acontecer. Uhum. E esse lance de você pegar um vinho e colocar ele numa garrafa menor, assim? Então, é interessante. Sim, sim, é interessante isso. Eu já vi. Existe até até um decanter chamado mezzo, que é para você colocar o restante do vinho. Exatamente a metade de uma garrafa, se você não beber a garrafa inteira. Então, uma dica que poderia fazer assim é: compra uma meia garrafa de vinho, depois que você beber, lava bem essa garrafa e utiliza essa garrafa para você colocar dentro dela o vinho que você não bebeu. Aí você vai diminuir a quantidade de oxigênio que vai estar em cima do vinho. Se você puder encher essa meia garrafa quase até a boca, deixar um espacinho só para colocar a rolha, vai ficar melhor. O negócio é evitar ao máximo a grande exposição do vinho ao oxigênio. A Nicole está falando aqui da bomba a vácuo também. Bomba de vácuo. A bomba de vácuo. E a Mariana falou que para ela não tem problema, que ela bebe o vinho todo mesmo. Aí, Mariana, é isso aí. Abriu a garrafa e tem que beber. A bomba de vácuo é o seguinte: existem várias marcas. A marca mais famosa do mercado talvez seja a Vacuvan. Vacuvan, essa é a marca. Bomba de sucção e uma rolha sintética, uma rolha de borracha que tem uma fenda. Então, quando o vinho está até a metade, é recomendável usar. Quando a garrafa está pela metade, é super recomendável usar a bomba de vácuo. Agora, também já vi vários estudos que em 24 horas, aquele vácuo, entre aspas, que a gente cria, vai diminuindo. Ou seja, vai entrando oxigênio. Tá? Então, de hoje para amanhã, é super válido. Se você fez a bomba lá de vácuo hoje, não espere que seu vinho vai ficar bem fechado durante uma semana. Tá? Então, amanhã, refaça. Depois de amanhã, refaça. Tá? Dessa forma que a gente usa o Vacuvan. Você tem um? Eu tenho um. Eu tenho na minha maleta ali embaixo, tem uma maleta que tem vários apetrechos. Mas você não usa, tem certeza que você bebe a garrafa toda. Aqui não sobra vinho para usar Vacuvan. Aqui em casa não sobra. Igual a Mariana. A gente abriu a garrafa, zera a garrafa todo dia. Beleza. Vamos lá para a próxima. A Marisa, que é uma super seguidora nossa, uma querida. Um beijo, Marisa, para você. Ela falou, respondeu uma sequência de stories, né, sua, falando que ficou encantada com você e pediu para você falar um pouco dos taninos, que é um pouco também da pergunta da Milena, né? Como apreciar taninos, né? Assim, então, fala um pouquinho de tanino pra gente, que é um grande assunto aí no mundo do vinho, assim, principalmente no mundo dos tintos, né? É isso aí. O tanino a gente encontra com muito mais facilidade no vinho tinto, né? O tanino é um componente que vem na casca da uva, tanto da branca quanto da tinta. Ele passa para o tinto porque durante o processo de produção, a casca da uva tinta vai junto no processo, junto com o suco, porque da casca saem 2 coisas. Uma delas são os antocianinos, que vão dar a cor, e a outra são os polifenóis, que vão se aglutinar mais para frente e vai virar essa sensação de adstringência, que é o tanino. Como é que a gente pode perceber o tanino? O tanino é muito bem-vindo no vinho quando a gente vai fazer a tal da harmonização. Escolher o prato ideal para combinar com a comida. É dessa forma que a gente faz. Então, um vinho que tenha tanino bastante alto, uma sensação bem elevada de tanino, ele é ideal para que a gente possa fazer uma harmonização com pratos que tenham mais gordura, mais untuosidade, pratos mais robustos até. Tá? Então, como é que a gente pode apreciar o tanino? Eu vou fazer o exemplo aqui com esse vinho que eu estou bebendo. Apesar de ser um Pinot Noir, ele tem um pouquinho de tanino assim. Não tem muito. Tá? Vamos dar um golinho? Vou dar golinho aqui também, então. Vou aproveitar. Coloca o vinho na boca e faz assim, ó. Joga o vinho aqui em cima. O meu vinho praticamente não tem. Se você estiver bebendo um Cabernet Sauvignon, um Merlot, um Malbec, um Tannat, por exemplo, um Carmener, é provável que isso aqui fique bem grudadinho no seu dente. Bem áspero até. Quanto mais áspero ficar, mais tanino tem esse vinho. A gente não pode julgar o vinho exclusivamente por um componente, por vários. Estou vendo aqui que o Elinho está perguntando se a semente tem taninos. A semente passa mais amargor, tá? Mais amargor. O que vem
o amargor e um pouco de tanino também, mas como a gente não esmaga a semente, acaba não saindo esse amargor e acaba não saindo também o tanino da semente. Mas se você pegar uma uva e separar, comer a casca, comer a polpa e mastigar a semente, se ela estiver bem sequinha, ela vai te dar um certo amargor e um leve, discretíssimo tanino. Queria agradecer aí mais de 100 pessoas aqui na live. Oh, que beleza. Obrigada. E aí também, assim, a gente está só começando, então quem puder aí, tem um botãozinho de aviãozinho, quem quiser compartilhar essa live com alguém, com algum amigo que queira também aprender sobre vinho aí, fica à vontade, compartilhe com seus amigos. E a surpresa, daqui a pouco eu falo, vamos lá para a próxima pergunta. Estou curioso para essa surpresa. E aí, assim, continuando nos taninos, assim, eu vou fazer uma pergunta antes da pergunta da Milena, de qual o vinho é mais taninoso? Taninoso pode falar assim? Pode, tânico, né? Tânico, o adjetivo é tânico. Tânico. E como apreciar os taninos? Assim, porque nessa fase de você, por exemplo, muitas pessoas começam a beber vinho seco do vinho suave, né? Assim, então, como que você realmente aprecia e qual é a uva mais tânica que existe, assim, no mundo dos vinhos? Uma das uvas que tem mais tanino, que é tanino bastante aparente, é a Tanat. Taná é uma uva que a gente encontra com facilidade no Uruguai. Minha filha passando na varanda dando tchauzinho. Que a gente usa o Tanato no Uruguai. Então tem muito tanino, muita astringência. A Cabernet Sauvignon é uma outra que tem bastante tanino também. Agora, apreciar o tanino e saindo do vinho suave é um pouco complicado, porque quando você está bebendo um vinho suave quer dizer que o vinho tem um pouco de açúcar residual. É um vinho mais docinho, vamos dizer. E quando você bebe esse vinho docinho, você quase não sente essa sensação de adstringência, essa sensação de secura na boca. Tá? Então, é bem complicado assim, sair de um vinho suave direto para um Cabernet Sauvignon, por exemplo. Você vai sentir, além da secura, vai sentir a adstringência muito forte. Então, eu penso que deveria começar com uma uva bem delicada, como essa que eu estou bebendo, que é a Pinot Noir, que você vai sentir um tanino bem discretinho. E, à medida que você vai se acostumando com ela, você vai mudando devagarzinho de tipo de uva. Eu acho que é dessa forma que a gente pode aprender bastante a perceber o tanino. Perfeito. Vamos lá, então, que é, assim, pergunta clássica, né? Não tem só essa do Daniel, tem também do Jackson e também da Dani aqui, que não está aqui, mas a partir de qual ano decantar um vinho e quais as funções do decanter e quando usá-lo? Então, as duas perguntas parecem um pouquinho, mas assim, tem algum ano específico? Como é que funciona isso? Eu penso o seguinte, vamos entender para que serve o decanter, né? O decanter é aquela jarra de cristal, né, que a gente usa para passar o vinho da garrafa para a jarra, para o decanter. A ideia inicial da utilização do decanter é para separar o sedimento, a tal da borra de um vinho velho. Quando a gente fala vinho velho, não é 2, 3 anos. Vinho velho, 10 anos, daí para frente. Tá? 10, 12, 15, 18, 21, por aí para frente. Existem vinhos que duram 40, 50 anos ou mais até. Então, esses vinhos, à medida que envelhecem, vão perdendo muita coisa. Vão perdendo cor, vão perdendo tanino. Né? O tanino fica decrépito, vira um pozinho. Então, esse pozinho, que é o tal do sedimento, a gente precisa separar na garrafa. Para isso, a garrafa precisa ficar em pé um tempão, para que o sedimento decante, se concentre lá no fundo da garrafa. E aí você vai passar o conteúdo da garrafa para o decanter, para a jarra, bem devagarzinho, evitando balançar demais a garrafa. Tá? Função primordial do decanter é passar para ele o vinho limpo, entre aspas, né, sem sedimento, para a gente beber, primeiro. Segundo, a jarra, esse decanter, a gente pode usar também para um vinho exatamente oposto, muito novo. Um Cabernet Sauvignon 2019, por exemplo, que daqui a pouco deve aparecer no nosso mercado, se já não tiver, do Chile ou da Argentina, um Malbec 2019, é jovem demais. Então, eu penso que aí a gente não precisaria decantar, mas sim oxigenar. E aí, abrir a garrafa, em vez de fazer o movimento muito devagarzinho, totalmente oposto. Quase jogar o vinho dentro do decanter. Tá? Jogar forte assim. Olha, Perfeito. Chico Neto, meu amigo lá em Empório Fecha. Espera aí que eu tô vendo um negócio aqui.
Sim, sim, Chico Neto, meu Deus, grande Chico Neto lá, saudade dele, lógico que lembro. Grande abraço, grande beijo para todo mundo aí. É o pai Me dela, chama né? depois Que aí o legal. Empório Festas. Empório Festas, se puder, só me chama lá manda um direct que a gente vai falando depois. Vamos lá, Ah, próximas. legal, legal demais. Aquela, né? Assim, vou até aproveitar, assim, provavelmente aqui eu tô no finalzinho da garrafa. Meu vinho que eu tô bebendo, ele é 2003, então ele é um vinho bem velho. Inclusive, é um dos meus estilos preferidos, assim, de tudo que eu já provei, né, hoje na minha vida de vinhos, em todos os cursos que a gente participou. Realmente, assim, sempre quando bate um vinho velho na minha mão, eu falo, nossa, que delícia, assim, eu realmente me identifico e gosto, né, do vinho velho. Então, assim, vou tentar tomar a taça aqui que eu tô para mostrar um pouquinho das borras aqui no final. Isso aí, legal. Vamos lá, é verdade que quanto vinho Vamos lá. mais velho, melhor? Pergunta da Edilene. Essa é uma pergunta complicada, porque tem uma resposta positiva e uma resposta negativa. Sim e não. Quanto mais velho, melhor? Sim, vírgula. Se esse vinho foi desenvolvido, foi criado, foi pensado para ele poder durar 10, 20, 30 anos, sim, esse vinho vai ficar melhor lá. Se você abrir esse vinho hoje, ou, sei lá, 2, 3 anos depois que ele chegou na sua mão, não vai estar bom. É fundamental que ele envelheça na garrafa para ele ficar bom. Outro exemplo, um outro vinho que não tenha sido feito para durar muito tempo. Vai chegar em novembro para a gente agora, o famoso Beaujolais Nouveau. Não sei se já ouviram falar ou se já beberam. Beaujolais é um vinho do sul da França, do sul da Borgonha, lá na região do Beaujolais, feito com a uva Gamay, feito super rápido por maceração carbônica, que é o nome do método. E é um vinho para se beber relativamente rápido. Em novembro, dezembro, janeiro, quanto mais tempo passar, pior ele vai ficando. Porque ele foi feito para se beber rápido. Foi feito para se beber jovem. Tá? Então, não é uma regra geral. Todo velho é bom. Não, não é não. O vinho deve ter sido feito para durar 20 anos, 10 anos. Perfeito, perfeito. Joia. E aí, como é que a gente sabe, assim, né? Como é que sabe? Então, pelo tipo do vinho, pelo tipo das uvas, uma uva Cabernet Sauvignon, por exemplo, é uma uva que faz um vinho bastante encorpado, bastante estruturado. Isso quer dizer que ele pode durar mais tempo, ele suporta muito mais do que esse vinho aqui, que tem nome e sobrenome. Se eu tivesse o Anaquena Tama Cabernet Sauvignon, e tenho esse aqui na minha mão, que é o Pinot Noir, eu vou guardar mais 5 anos o Cabernet Sauvignon e vou beber esse. Porque esse está pronto para beber agora. O Cabernet Sauvignon vai ficar maravilhoso daqui a 5. Tá? Daqui a 5 anos. Então, quando a gente fala esse negócio de vinho envelhecer, não é só os grandes vinhos, sabe? Não é só o Chateau Mouton Rothschild, Chateau Lafite, o Romanée Conti, ou seja lá o que for. Tá? Um Cabernet Sauvignon chileno, um super vinho chileno chamado Dom Melchor, por exemplo, é um mega vinho. É um vinho caro até, e maravilhoso. É um vinho que merece durar 10 anos na garrafa. Merece que você compre e guarde esse tempo todo. Muito bom. A sua imagem está meio quadradinha para mim. Eu vou para você. É a Patrícia, super seguidora nossa também. Um beijo, doutora Patrícia, para você. Vou lembrar aqui, pessoal, que daqui a pouco eu vou falar a surpresa que a gente vai ter no final. Fala logo com a surpresa. Então, fala logo. Vai ser bem legal. Não posso daqui a pouco. E eu prometo, então, aqui, depois da pergunta da doutora Patrícia, depois de responder a pergunta da doutora Patrícia, então, eu falo qual é a surpresa aí do final, mas vai valer a pena aí, porque vai ser bem bacana. Vamos lá. A pergunta da doutora Patrícia é: como identificar um vinho de entrada de um vinho superior? Como que a gente consegue identificar, fazer essa diferença aí desses dois tipos de vinho? Vinho de entrada, eu estou entendendo vinho para começar a beber, né? Vinho tranquilo, vinho mais simples, vamos dizer assim, em outras palavras, para um vinho super, para um vinho mais top. Entendi dessa forma. Bom, várias maneiras também. Né? Como identificar degustando ou como identificar na hora de comprar? Se for para identificar na hora de comprar, além do preço, que é uma coisa óbvia, que eu não vou falar só que é o preço, é óbvio que não, mas além disso, é tentar encontrar os vinhos que vêm de regiões
mais importantes. Então vamos pegar o Chile, que é todo mundo conhece o Chile. O Chile tem uma região no meio do Chile chamada Vale Central. Está escrito sempre no rótulo, Vale Central. Os vinhos que vêm da região do Vale Central geralmente são vinhos de entrada. Geralmente são os vinhos do... Uma vinícola, por exemplo, tem uma pirâmide de produção, né? Um vinho básico, que produz um monte, um vinho melhorzinho em cima, um vinho melhorzão em cima e um vinho ícone, né? Vai diminuindo a quantidade de produção. Então, esse vinho de entrada geralmente vem dessa área do Chile chamada Vale Central. Esse vinho que eu estou bebendo aqui, por exemplo, olha aqui, não sei se dá para ler. Cadê? Casablanca, Vale de Casablanca, está escrito aqui. Vale de Casablanca. Não é o Vale Central. É um vale que está no caminho quando você vai lá para Valparaíso, você passa por Casablanca Valley e é uma área maravilhosa para Pinot Noir, para Sauvignon, para Chardonnay. Uma área mais fria, está de cara para o Pacífico, então tem a influência marítima, que é ótimo. Então, tem várias maneiras de encontrar. Depois, degustando, se for uma degustação às cegas, eu tenho uma taça de um vinho mais simples, uma taça de vinho superior, como ela fala. Talvez na degustação, a intensidade aromática, a persistência, a intensidade é a quantidade de aroma que você percebe. E a persistência é depois que você sente o olfato e depois que você bebe o vinho, quanto tempo isso dura, né? Os grandes vinhos têm essa duração maior. Perfeito. Vamos lá para a próxima pergunta, então, da Adriana. Adriana. Não, calma aí. Primeiro eu falei que eu ia, depois... você falou que ia falar a surpresa. A surpresa. Surpresa é o seguinte, no final dessa live a gente vai fazer o sorteio de um vinho. Primeiro tá rolando um sorteio aqui no Vinho Todo Dia, vocês estão sabendo aí, tá bombando. É um mega sorteio de uma adega. Não é mega sorteio de uma adega cheia de vinho. De uma adega com 12 vinhos incluídos, assim, mais uma box da Vinho Com, 12 vinhos da Herdade da Figueirinha. Então, assim, tá impossível não participar do sorteio, botar lá, soltar seu comentáriozinho, marcar um amigo, tá bombando. E realmente, assim, a gente honra muito com os sorteios que a gente faz. E a gente sempre tenta trazer os melhores sorteios para vocês, sem dúvida nenhuma. E esse, assim, vou te falar que foi a realização de um sonho. Que ontem, na hora que eu postei, eu fiquei até nervosa, assim, porque foi realmente, assim, é tanto tempo lutando, né? Assim, não, vou conseguir. E realmente deu certo aí, consegui. E coloquei no ar ontem esse sorteio, estou muito feliz. Mas para a live de hoje, a gente vai fazer um sorteio de um vinho também. Então, lá no final da live, para quem estiver junto ao vivo aqui com a gente vai sortear um vinho e aí eu vou explicar como é que a gente vai fazer esse sorteio, que vai ser fora aqui do nosso perfil, mas vai dar super certo. Eu posso participar? Pode, não sei não. Tá bom. Vamos ver depois. Vamos ver. Deixa você participar. Vamos ver o regulamento. Mas vou te falar uma coisa, você merece. Muito obrigado. Vamos lá. Pergunta da Adriana. Adriana, que é uma querida, super seguidora. O que é um vinho criança, né? Assim, isso vem também da leitura do rótulo, quando a gente se depara no supermercado com aquele monte de informação, né? Assim, e a gente vê nos rótulos espanhóis, né? Um vinho criança. Então, conta aí pra gente como é que funciona essa legislação espanhola e o que é um vinho criança. Você já deu metade da resposta, sim, porque na Espanha existe uma legislação, existe uma lei que os produtores devem seguir para poder colocar termos no rótulo. Termos como esse, que é o criança, ou um antes desse até chamado jovem, né? Jovem, vinho sem passagem por madeira, por exemplo. O criança, depois a palavra reserva e depois ainda a palavra gran reserva, as palavras gran reserva. Isso só tem validade e tem uma organização quando é na Espanha. Um vinho do Chile, um vinho da Argentina escrito reserva, reservado, gran reserva, não tem uma legislação. Não tem. Eu, como produtor chileno, acho que o meu vinho é um gran reserva, porque eu quero ter uma reserva e quero guardar o vinho. Não tem uma regra. Na Espanha tem regra, na Europa tem regra. Tá? Então, um vinho criança é um vinho que tem uma pequena passagem por barrica e garrafa antes do vinho chegar ao mercado. Tá? Então, ele tem uma pequena passagem por madeira, pode ser 3 meses, 6 meses no máximo de envelhecimento entre garrafa e madeira, e depois vai para o mercado. Acima do criança
vem o reserva e acima do reserva vem o Gran Reserva. Necessariamente espanhóis. Necessariamente espanhol. Eu ia falar só da Espanha. Isso aí. Na Itália também tem um termo. Na Itália também tem um termo chamado riserva, com I. Riserva. Pode ter no Chianti, pode ter no Barbaresco, pode ter no Chianti Clássico, pode ter no Barolo. Isso quer dizer que um Barolo, por exemplo, que é um vinho muito famoso, ele demora 4 anos para sair no mercado. Se for reserva, 5. 1 ano a mais. Quer dizer, tem uma lei, tem uma legislação. Que controla isso aí, né? Que Isso regula aí. toda essa produção, né? E esse vinho. Beleza. Próxima pergunta do Hélio. Já que você está tomando um Pinot, né? A pergunta é, sua dica perfeita de harmonização com Pinot, tirando cogumelos. Porque cogumelo a gente sabe que é um clássico, né? Junto com Pinot. E eu queria que você explicasse aí por que Pinot e cogumelo são um casamento perfeito. E fora os cogumelos, o que casa com Pinot? Muita coisa casa com Pinot. Bom, quando a gente fala de cogumelo no Pinot, eu não vou dizer que a gente vai encontrar esse aroma de cogumelo em qualquer Pinot, né? Esse aroma de champignon, que é em francês, né? Champignon ou cogumelo, a gente encontra nos grandes vinhos da Borgonha, na França. Quando você tem um Premier Cru ou um Grand Cru da Borgonha envelhecido, 5, 10, 15 anos assim, esses vinhos podem envelhecer esse tempo todo, esse aroma de champignon, de cogumelo, ele aparece nos grandes vinhos. Tá? Tem a ver com o solo, tem a ver com a região de onde vem, então tem a ver isso. Não é qualquer Pinot Noir que tem esse aroma, que a gente encontra o aroma de cogumelo. Todo Pinot Noir eu penso que pode harmonizar, pode combinar com uma receita que tenha cogumelo, vai ser muito bem. Cogumelo tem um aroma gostoso, geralmente defumado, ou se for o cogumelo Paris, um outro tipo de cogumelo fresco, tem uma textura gostosa, tem um aroma gostoso e combina com Pinot, que é uma uva perfumada, aromática, delicada e muito fina. Tirando o cogumelo da jogada, eu penso que, como a Pinot Noir é uma uva que tem tanino muito discreto, muito pequenininho, a gente poderia até fazer uma harmonização com um peixe branquinho, assim. Eu não recomendo nem Pinot Noir com frutos do mar. Tá? Eu não acho que não é uma coisa bacana. Agora, um peixinho branquinho vai muito bem. Talvez um pouco mais alto, vai muito bem. Uma vez eu fiz um evento na escola do Laurent, é um super chefe francês famoso aqui de São Paulo, né? Laurent Sudot, ele tem uma escola maravilhosa. E a gente estava conversando para fazer uma harmonização e ele falou o peixe. Ah, não, porque o peixe... Eu falei, chefe, espera aí, é um vinho tinto, né? Ele, não, mas chefe, de novo, é um vinho tinto, cara. Quer me matar do coração, pelo amor de Deus, um peixe. Ele falou, não, deixa comigo que eu vou fazer um peixe. Eu falei, Lohan, pelo amor de Deus. Ele falou, você confia em mim ou não confia em mim? Eu falei, confio. Quando eu vi o prato chegar, porque eu ia apresentar o vinho e ia falar da harmonização. E eu estava com medo do peixe com o vinho que eu ia apresentar. E aí, imagina. Quando ele me falou, óbvio que eu já sabia, mas ele me contou os detalhes assim, fiquei um pouco mais tranquilo. Ele fez um peixe cozido no vinho tinto. O peixe branquinho não tinha nada de branquinho. O peixe tinha cor de vinho. Imagina um filé branquinho de peixe cozido no vinho tinto. Era um pedaço de peixe tinto. Então a harmonização ficou um espetáculo. Sensacional. Sensacional. A harmonização ficou ótima. Tinto para peixe, o cuidado que a gente tem que ter é o tanino. Quanto mais baixo, melhor. Tá meu amigo Mr. Vinhos aí, acompanhando a gente também. Grande abraço. Vamos lá. Seguidor nosso também. Ele tá lá em Orlando, hein? Tá lá em Orlando. Tá, não, ficou ligado, tá aí seguindo a excelente. gente. Muito bem, grande Ricardo. Vamos lá. O conteúdo dele é excelente, a gente adora também, segue ele também. Daniela Nobre está até perguntando, assim, uma pergunta que a gente recebeu algumas dessas, eu acabei não colocando, mas ela perguntou sobre frango, né? Assim, opa! Porque geralmente é aquilo, né? O vinho branco com a carne, com os peixes, né? Com os mariscos. E o vinho tinto com as carnes, né? Assim, e o frango, assim, que fica ali no meio, assim, né? O frango é uma carne... Não, é branco, né? Mas... O frango é uma carne branca, né? Uma carne, dependendo do pedaço que você vai usar do frango, geralmente é o peito, é uma carne mais magrinha, assim. Não tem tanta gordura, né? Então a gente tem que imaginar um vinho que seja leve, delicado. Os brancos vão muito bem,
né? A gente esquece de falar de branco, mas o branco vai muito bem com carne branca. Os brancos vão bem com frango, tranquilamente. Chardonnay, Sauvignon, caso, dependendo de como ele é feito, o tipo de aroma que tem no prato, Sauvignon Blanc vai bem também. Ou um tinto que não tenha tanto corpo. Eu penso que a evolução dessa história de pensar carne, peixe com branco e carne vermelha com tinto, a evolução pode ser pelo peso do vinho, né? Peso do prato. Prato muito importante, vinho mais importante. Prato mais tranquilo, vinho tranquilo também. Prato leve, vinho leve. Prato mais pesado, mais robusto, vinho mais pesado, mais robusto. Perfeito. Vamos lá. Vamos lá. Próxima pergunta é da Daniela, de novo. Aí, Daniela. Como identificar... Acabei de fazer uma pergunta dela. Ela está aqui online com a gente. Obrigada, Daniela, pela presença. Como identificar o método de fabricação técnica do vinho pelo rótulo? Tem como? Aí eu sei que, assim, talvez espumante seja um pouco mais fácil. Eu ia falar logo de espumante. Eu acho que identificar um método, dá para a gente ver, falando de espumante, geralmente está escrito no rótulo. Geralmente, quando é o rótulo, quando é o espumante feito pelo método clássico, ou seja, a segunda fermentação acontece dentro da garrafa, está lá escrito no rótulo. Método clássico, método tradicional ou método champenoise. São 3 nomes para a mesma coisa. Para um vinho branco, para um vinho tinto, é difícil ter o método escrito. O método é um vinho, o branco e o tinto passam pela fermentação alcoólica, o tinto passa pela fermentação malolática, ponto. O que pode estar escrito no rótulo é se esses vinhos passaram por barrica ou não, se foi fermentado em barrica ou não. E aí pode estar escrito barrel fermented, oaked aged, alguma coisa assim. O método de fabricação, talvez para o espumante, sim. Para o restante é difícil. Ou assim, no caso, quando a pessoa realmente estuda, né? Assim, tipo, algum tipo de hereza e sabe como aquilo foi feito, né? Assim, como aquilo foi vinificado, porque é sempre vinificado daquela forma, né? Sim, sempre vinificado desse jeito. Todo tipo de vinho passa por isso. Colhe a uva, prensa a uva, sai o suco fermenta, vira vinho. E aí o produtor vai decidir, esse vinho que eu estou fazendo, ele vai ser passado por madeira, não vai ser? Esse estilo vai ser passado por madeira ou não? E aí por aí vai. Beleza. Pergunta da Emily agora. É uma pergunta muito difícil. Eu tenho certeza que você vai suar para responder, que é qual o melhor vinho brasileiro, na sua opinião? Já estou tremendo aqui para dar essa resposta. É difícil falar de um vinho só. Porque eu vou te falar por quê. É difícil falar de uma... Não estou falando das marcas. Mas eu já bebi vinho brasileiro, vinho branco brasileiro maravilhoso. Já bebi vinho tinto brasileiro maravilhoso. Já bebi um monte de vinho espumante brasileiro maravilhoso. Então não dá para falar ou melhor. Não tem um. Não tem um. Não tem esse. Esse é o que está acima de todos. Se a gente pegar só os vinhos de uva Merlot, talvez tenha um Merlot que seja melhor que os outros. Se a gente pegar um Cabernet Sauvignon, vai ter um que seja melhor que os outros. Eu pensaria de uma maneira diferente, assim. Eu responderia dessa forma. Qual o melhor vinho brasileiro? Eu te responderia com o tipo do vinho. O vinho espumante está anos-luz na frente do branco e tinto no mercado brasileiro. Então, se você quer fazer bonito numa recepção em casa, chamar os amigos, espumante brasileiro. Compra espumante brasileiro, você vai estar muito bem na fita, vai beber maravilhoso, tem um monte de nome. Me fazem tanto essa pergunta que eu fiz até uma listinha que eu não sei onde é que está. Eu fiz uma listinha tá até de nomes. A Lorena está perguntando aqui, indica um. Então, Casa Valduga. A Casa Valduga é uma grande produtora de vinho. Alma Única, desculpa. Alma Única tem espumantes maravilhosos. Cave Gás tem outros espetaculares. A Miolo tem várias coisas legais. Tem, desde o que a gente estava dizendo, do vinho base de entrada até um ícone, um vinho espumante maravilhoso. Pisato tem outros vinhos fantásticos, de todo tipo de preço, todo tipo de estilo diferente. Então, não é querer não responder, mas tem um monte de coisa boa. Tem muita coisa boa. Muita coisa boa, muita coisa boa. A gente já tomou também muito vinho brasileiro bom e realmente, assim, tá cada dia melhor, né, Diana? Tá cada dia melhor. Espumante, então, pelo amor de Deus. São muito bons. Vamos lá para a próxima. O que Garibaldi. Chandon, mais ou menos.
Garibaldi espetacular. O que Zanella, pode ser... Zanella, é esse cara que está aqui, ó. Zanella, espumante lá do Sul. Eu provei esses vinhos do Zanella há um tempão atrás, eles me emprestaram, acho que é a mesma família, me emprestaram uma garrafa lá numa feira chamada Expo Vines, eu não esqueci. Vinhaços, Zanella. A Adriana chegou a fazer uma pergunta aqui. Uva brasileira, assim, já que a gente está falando do Brasil, né? O que mais se destaca? A região sul do Brasil é a região que está... É a melhor região produtora de vinho por enquanto, né? Há muito tempo. Lá na região sul, na Serra Gaúcha, tem uma área chamada Vale dos Vinhedos, que é a primeira denominação de origem do Brasil. DOVV. Denominação de origem Vale dos Vinhedos. Tá? A campanha é mais para baixo. Estou falando da Serra. A campanha é na planície, fronteira com o Uruguai. Estou falando na Serra, lá em cima. Passa por aquele pórtico que é um barril de concreto lá antigo, bem tradicionalzão. Então, nesse Vale dos Vinhedos, existem pelo menos duas uvas assim que são as melhores, que dão o melhor resultado naquela região. A uva tinta é a uva Merlot e a uva branca é a uva Chardonnay. O Nordeste também produz vinho, mas está um pouco longe, assim. O Sul está muito mais consolidado em qualidade. E eu estou vendo que a Regina Fiorot, aqui não sei como é que fala, já me perguntou várias coisas aqui, eu ainda não consegui responder nenhuma. Um espumante brasileiro feito com método tradicional, Regina, da Pisato, tem vários, tá? Tem vários vinhos feitos com método tradicional. A Miolo tem espumante com método tradicional. A Garibaldi, a Casa Valduga, todos eles, os grandes vinhos brasileiros, os grandes espumantes brasileiros, todos eles são feitos com método tradicional, que seja segunda fermentação dentro da garrafa. Marluce está perguntando aqui do Nordeste, né? Assim, o Nordeste é uma região muito nova, né? Que está se destacando aí também. O Nordeste tem um resultado muito interessante com a uva Syrah. O Syrah do Nordeste é bem interessante, inclusive para espumante tinto. Muito bom, muito bom. Vamos lá para a próxima pergunta. A gente vai falar agora um pouquinho. Vinhos mais caros são sempre os melhores? Outra pergunta igual aquela, qual é o melhor vinho? Vinhos mais caros são os melhores sempre? Nem sempre. Como eu falei, se você comprar, se você tem muito dinheiro e você vai comprar hoje um Chateau Lafite Rothschild da safra 2016, que já está disponível no mercado, e beber hoje, é um vinho caro. Estou falando muito caro. E você abrir essa garrafa para beber hoje porque você tem dinheiro e comprou, ele não vai estar uma maravilha. Ele não vai estar gostoso hoje. Ele é caro e não vai estar bom hoje. Ele vai estar bom daqui a 10 anos. Então, se você fizer dessa forma, não é. Não, eu não vou muito por essas... Os vinhos caros são sempre os melhores. Depende do momento, depende de onde você está, depende do que você está comendo, depende do seu estado de espírito. Na verdade, quem está... E o caro é muito relativo. Nem sempre também, a gente está perfeito em boas condições assim para beber o vinho. Tá? Então, você bebe o mesmo vinho uma semana, tem dia que ele desce quadrado, tem dia que ele é redondinho. Tem muito da gente também, não é só do que está ali dentro da taça. E o caro também, ele é muito relativo também, né? O que é caro para mim não é caro para você. E o Depende que é caro... da profundidade do bolso, né? Depende do bolso de cada um. Exatamente, com certeza. E obrigada aí, bons momentos, bons vinhos, tá aqui presente aqui com a gente. Obrigada aí pela presença e participação. Vamos falar um pouquinho sobre aromas, Gianni. O que pode ser prejudicial para nossa... O que pode ser prejudicial para nossa percepção dos aromas no dia a dia, assim? Câmbio. Por exemplo. Alô, câmbio. Oi? Doutor Guilhermo. Doutor Guilhermo tá aí. Deu uma falhada, Ana. Deu uma falhada? Então vamos lá. Vou Isso. repetir a pergunta da Enotrajectory, que é: o que pode ser prejudicial para a nossa percepção dos aromas do vinho no dia a dia? Alguns hábitos para gente que podem ser prejudiciais, como fumar, talvez, né? Fumar é o primeiro deles. Fumar é uma desgraça. Acaba com o seu paladar, acaba com o seu olfato. É horrível. O que pode estragar também durante uma degustação é o alimento que você ingere algum momento antes da degustação. Pode alterar completamente a sensação que você vai ter da parte olfativa e da parte gustativa. Então, o alimento, se você beber café, acabou de tomar um cafezinho e vai beber vinho, é horrível. E outra coisa que parece bobagem, assim, mas
pasta de dente. Imagina que eu estou indo para uma feira de vinho. Geral, é com tudo, Espera né? aí. Imagina que eu estou indo para uma feira de vinho lá em Bordeaux, por exemplo, que começa às 9 horas da manhã, e estou com a boca limpinha, acabei de tomar um café, escovei meu dente, foi. O primeiro vinho da degustação é uma desgraça. É horrível, a sensação fica horrível. Então, chego na feira, pego o primeiro vinho, dou uma bochechada para limpar a boca da pasta de dente e aí vai embora. Olha, o Paulo Saturnino aí, meu amigo lá de Portugal, está assistindo a gente também. Show! E então, aí, para assim, sentir os aromas, diga. Não, assim, algumas dicas, assim, sobre os aromas do vinho, né? Já que ela perguntou o que é prejudicial, eu pergunto o contrário, assim, né? Que exercícios, o que a gente pode fazer para que facilite a gente a sentir os aromas do vinho? Então, eu acho que usando um pouco do que ela colocou na pergunta, é o hábito de perceber os aromas das coisas. É o hábito de tentar identificar. Né? Então, se a gente não conhece um aroma, vai ser muito difícil a gente colocar o nariz numa taça e falar, é aroma de não sei o quê. É muito difícil. Então, vai na feira, enquanto você está na feira, cheira a fruta, tem que prestar atenção nos aromas, sabe? Sentir o aroma. Colocar, enquanto você está mastigando a fruta ou esmagando ela na mão e cheirando, pare de pensar em outras milhões de coisas ao mesmo tempo e foca ali. Presta atenção no cheiro, tenta memorizar o cheiro. À medida que você vai fazendo isso, vai criando o seu background lá, vai criando sua memória olfativa de um monte de coisa e você, quando colocar o nariz aqui, começa a associar com as coisas que você conhece. E eu vou te falar assim, a gente pode falar, eu posso falar da minha masterclass que eu vou fazer em breve? Vou fazer uma masterclass gratuita. Depois a Ana vai falar também um pouquinho disso aí, que a gente é parceiro nesse negócio. A gente vai fazer uma masterclass gratuita falando sobre aroma, como identificar os aromas do vinho. Então, eu acho que vai ser uma aula muito bacana, muito interessante, focada em degustação, para a gente aprender definitivamente assim, como é que sente aroma, como é que percebe os aromas, como é que identifica, como é que separa esses aromas voláteis aí durante a degustação. Vai ser muito bacana. Depois a gente vai ter mais informação sobre isso. Fiquem ligados nesse negócio aí que vai ser bacana. Inclusive, assim, o Johnny falou que nessa aula as pessoas vão aprender a sentir os aromas como, Johnny? De uma vez por todas, verdade ou não? Definitivamente, de uma vez por todas. É para já. Isso aí. Em breve está chegando. Vai ser uma aula muito especial. Vou parar para falar um pouquinho dela agora, já que a gente está finalizando essa live. Vou parar para beber um gole de vinho antes. Essa aula vai acontecer na semana que vem, mais especificamente no dia 23. Vamos tomar um vinho junto. Ela não vai ser pelo Instagram, ela vai ser pelo um link especial que a gente vai passar para vocês. A gente vai ter que se cadastrar. As pessoas que estão nessa live, assim que terminar essa live, pode pedir o link por direct, que a gente já manda o link para vocês fazerem a inscrição de vocês já nessa live de forma exclusiva, de primeira, porque a gente vai abrir as inscrições exatamente quando a gente finalizar essa live, tá bom? Muito bem, ótimo. Outra coisa que eu queria falar, e realmente a promessa é essa, sentir de uma vez por todas, né? Assim, essa masterclass aí vai ser incrível e a gente escolheu aromas realmente por ser um tema, assim, que as pessoas realmente querem muito aprender, assim, querem muito sentir. E a gente estava falando sobre dicas, né, de aromas, uma coisa que me ajudou muito nos cursos, assim, mas é uma coisa muito pessoal. Eu não sei se ajudaria outras pessoas também, mas é parar e prestar atenção só nos aromas. Tipo, eu fechava meu olho. Fechar o olho para mim era assim, batata ali. Quando eu queria me concentrar, parar, fechava o olho, botava o meu nariz aqui e aí prestava atenção só nisso. Porque quando você tá com o olho aberto, você tá vendo um monte de coisa, né? Quando você tá com o olho fechado, você presta atenção só no seu nariz. Então, isso foi uma coisa que me ajudou muito. Fica a dica aí, vai que ajuda aí as pessoas também, assim, mas me ajudou bastante. Olha só, tem a Marluz perguntando que quanto foi o aumento de consumo de vinho no Brasil. Teve um aumento de 72% no consumo do vinho nos primeiros 6 meses. Então, a gente está num momento maravilhoso no mercado brasileiro, que com todo mundo em casa, na pandemia e tudo mais,
mais facilidade de beber vinho, não tendo que dirigir nem nada, houve esse consumo bem grande. Então, tenho acesso a dados aí importantes do mercado e a gente está num momento sensacional. Mês passado foi o mês que teve mais importação dos últimos 20 anos no Brasil. Assim. Tem números super, super bacanas, super atualizados. Não, e a gente percebeu também, a gente cresceu muito na pandemia, né? Um assunto que as pessoas queriam muito aprender mais e realmente aumentou demais mesmo. Que legal. Nessa... Tá tudo bem? Pode falar? Vamos lá, vamos Pode agora falar, para a pode última falar. pergunta. A Cecília, minha mulher e minha filha aqui estão me assistindo e eu estou me assistindo, entendeu? É engraçado. A gente deixa que você é especial. Vamos lá. Manda um beijo para elas. Manda um beijo para elas. São umas queridas, assim. Não conheço pessoalmente ainda, mas vou conhecer e com certeza na semana que vem, quando a gente estiver junto aí para fazer nossa grande aula. Vamos lá para a última pergunta aqui da Cabo Aureli, que estava com a gente aqui, que a gente já respondeu uma pergunta dela, mas ela fez uma pergunta muito interessante, eu selecionei para colocar aqui, que realmente, assim, foi o que aconteceu comigo. Né? Assim, a gente participou de 5 turmas de sommelier, então a gente aprendeu muito estudando vinho mesmo ali na teoria, na prática. Foi muito bom para a gente ter passado por todo esse processo. E a pergunta da Cabo Aureli para entender vinhos, assim, eu acho que definitivamente é preciso necessariamente fazer um curso? Você que é professor, Gianni, há mais de 20 anos no mundo dos vinhos, fala pra gente aí se realmente é necessário fazer um curso e por que é bom fazer por que, né, que é bom ou não fazer um curso. Eu acho que é super interessante assim, você fazer um curso. Não vou dizer que é fundamental, mas se você quer apreciar melhor o vinho, você precisa estudar um pouquinho, sabe? Não estou dizendo que você precisa estudar para abrir a garrafa de vinho. Eu acho que você tem que estudar depois de abrir uma garrafa de vinho. Primeira coisa é beber o vinho. Segundo, é tentar entender o que ele tem para te mostrar. E aí eu acho que só num curso, e eu fiz 1 milhão de cursos em 30 anos que eu trabalho com vinho. Comecei a trabalhar com vinho em 1988. A minha primeira carteira assinada foi em 1989. Então, desde 89, profissionalmente trabalhando com vinho. E de lá para cá fiz um monte de curso. Mesmo depois de ter participei de concurso brasileiro de sommelier, participei de concurso regional lá no Rio de Janeiro, mundial. E mesmo depois de tudo isso, eu fiz os cursos do W7, fiz os cursos da Court of Master Sommeliers, onde eu vou seguir em breve, vou continuar fazendo meus cursos lá. Então, eu acho que o curso é muito bacana porque abre a sua mente para você poder apreciar melhor a bebida. Não é que você vai conhecer vinho e precisa conhecer vinho para apreciar. Eu acho que é o contrário. Para você beber melhor, para você extrair melhor o que está dentro da sua taça, só com um curso, só com um direcionamento, uma orientação bacana, você vai chegar lá. Eu acho que essa é a resposta bacana. Uhum. Beleza. Então, estamos chegando aqui nos finalmente. Vou beber meu último golinho para mostrar um pouquinho da porra aqui. Ana, tem um monte de pergunta que foi mandada por aqui, só que a gente não consegue ler e responder ao mesmo tempo, porque o negócio vai subindo aqui. Pois é, então. Mas como a live vai ficar salva aqui no IGTV, depois vou pegar essas perguntas também, né? Para a gente poder ver se a gente consegue... A gente pode responder daquela maneira que a gente faz nos stories. Isso, que são bem legais, assim, e a gente também precisa dar valor a essas pessoas que estão aqui com a gente, responder essas perguntas dessas pessoas sem dúvida nenhuma, que são pessoas que estão aqui nos prestigiando e sem dúvida são muito especiais, né? Para participar da próxima Masterclass do Gianni, do dia 23, que vai ser às 19 horas, vocês podem mandar para a gente um direct falando que quer participar, que aí a gente já manda para vocês, já em primeira mão, o cadastro, o link para você cadastrar lá seu e-mail, seu nome, seu e-mail. É um cadastro de dupla confirmação, então você vai se cadastrar, vai receber um e-mail e vai lá se cadastrar, e vai lá, enfim, confirmar, né, o seu cadastro para você participar dessa aula, que vai ser imperdível, que Gianni fala que você vai aprender os aromas e sentir os aromas do vinho de uma vez por todas. É uma Masterclass, não é uma live qualquer. Assina embaixo, vai mesmo.
Vai mesmo, exatamente. Vai Uma mesmo. masterclass exclusiva e vai ser bem bacana, então pode pedir direct. E eu queria dar aqui também as orientações para quem ficou até o final. Muito obrigada aí, 112 pessoas aqui com a gente. Para você participar do sorteio do vinho de hoje, você vai fazer o seguinte, Opa. vou dar as orientações aqui. Você vai entrar no Instagram chamado Master em Vinhos. Vou colocar aqui, ó, vou escrever aqui o @. Master em Vinhos. Opa, calma aí. Tem que seguir, né, o perfil? Tem que seguir o perfil? Master em... Ah, é bom, né? É lógico, né? É o perfil da Masterclass que a gente vai fazer para vocês. Lá no link da bio desse perfil também já tem o link de cadastro para Masterclass. Então você entra lá em Master em Vinhos, lá tem uma foto somente. E lá você vai digitar "eu quero" apenas uma vez. E hoje, às 10 horas da noite, a gente vai fazer o sorteio. Ou seja, daqui a 1 hora, a gente vai sortear esse vinho para vocês. Só vale, como essa live vai ficar salva, eu preciso falar que esse vinho, o sorteio desse vinho só vai valer para hoje. Então, para esse dia de Vai dar live... tempo de eu colocar meu nome lá. Vai dar tempo de escrever "eu quero". Quero ganhar esse vinho também. Isso aí. E se Então, eu ganhar, vai lá. se eu ganhar, a gente faz uma live de eu abrindo e degustando o vinho. Show. Quando acabar aqui a live, vai lá no @Master em Vinhos e comenta lá na foto, tem as instruções lá, comenta "eu quero", que às 10 horas eu vou fazer o sorteio e vou postar nos stories lá do Master em Vinho mesmo e vou comunicar quem foi que ganhou, quem foi que foi aí o grande sorteado aí desse vinho que a gente vai mandar aí para casa de vocês hoje. Queria agradecer imensamente a Diane por esse Uma maravilha, tempo adorei. que passou aqui com a gente. Adorei. Obrigado Obrigada, por todos os participantes, obrigado por todas as perguntas. Sempre bom, um grande prazer que eu tenho é de responder pergunta. Quando eu estou dando aula numa aula presencial, assim, numa turma bacana, aquela turma mais participativa é a turma mais bacana. Todo mundo perguntando, cada 5 minutos uma pergunta. É a melhor maneira de eu aprender, de eu ensinar e das pessoas aprenderem também. Obrigado pelas perguntas. Ai, será que dá para ver as borras aqui? Acho que não. Que não, né? Queria mostrar um pouquinho. Mas, enfim, é isso, gente. Obrigada. Saúde. Beijo para todo mundo. Saúde. Um beijo. Até a próxima, Diane. Rumo aos 100 mil. Rumo aos 100 mil. Todo mundo participando do sorteio, tanto no Master em Vinhos quanto lá no Vinho Todo Dia, hein, gente? Obrigada.